prepararam aqui sobre laqueaduras e vasectomias aqui em Alagoas. Nós convidamos a doutora Karine Lucena, ela que é médica ginecologista, para falar sobre esse planejamento familiar. Doutora Karine, verdade então que esses procedimentos aumentaram, a procura por laqueaduras e vasectomias aumentaram aqui no estado? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Porque a gente está mudando, né? A população, ela hoje em dia não quer mais ter filhos. Então, antes era com 25 anos, com dois filhos para poder fazer a laqueadura. A partir de março de 2023, tem uma lei que foi estabelecida que homens com 21 anos podem fazer vasectomia e mulheres com 21 anos, mesmo que não tenham prole, também podem fazer a laqueadura. Então, assim, o mundo está mudando e as pessoas não estão querendo mais ter grandes famílias com muitos filhos. Então, essa procura aumentou bastante. Como é que essa decisão ela surge? Ela tem que ser tomada única e exclusivamente pela pessoa ou tem que se levar em conta também aspectos de saúde? Aspecto pessoal dessa pessoa, o desejo dessa pessoa de fazer a laqueadura. Vamos focar na laqueadura, né? Já que é a parte da ginecologia, fazer a laqueadura. Como é feito o procedimento? A paciente tem 21 anos de idade, não tem filhos ou já tem filhos. Então, ela passa pelo posto de saúde e manifesta esse desejo. Então, é feito o encaminhamento via sistema de regulação para um hospital de referência. Pode ser um hospital como o Hospital da Mulher, por exemplo. E lá no planejamento familiar, é dado a ela outras opções. Porque é o seguinte, uma vez que você faz a laqueadura, que é uma esterilização, é um processo que o SUS não tem essa recanalização. Certo. Depois de 3 anos, fica muito difícil ser feita essa recanalização. O SUS não oferece essa recanalização. Porque, como são feitos 2 cotos, a trompa é como se fosse, eu vou explicar de uma forma bem simples, a tuba é como se fosse uma cânula, como se fosse uma mangão, vamos imaginar assim, uma mangueira, certo? No meio dessa mangueira é retirado aquele pedaço da tuba. E é feito 2 cotos separados. Certo. Então, o risco de uma esterilização reverter a cada 100 esterilizações, 0,5%. Ou seja, é raro acontecer. Porque tem muitas mulheres que ficam, mas foi retirada a trompa ou não foi retirada a trompa? Né? É feita uma cirurgia de esterilização. Então, quando a paciente chega no hospital, é feito os exames de pré-operatório dela e então orientada a ela, se você fizer a esterilização, você sabe que a sua chance de não reversão é alta e que o SUS não oferece essa recanalização. Para que ela fique consciente, uma vez que foi diminuída a idade para 21 anos, é uma pessoa muito jovem. Verdade. Então, ela pode ter um outro parceiro, ela pode encontrar uma outra pessoa, ela pode manifestar esse desejo e aí fica muito mais difícil. Por isso que a gente oferece para ela outros veículos. Por exemplo, um DIU de cobre, ela pode ficar com ele 10 anos. Um DIU hormonal, ela pode ficar com ele 5 anos e o risco, ele consegue ser mais seguro do que uma laqueadura, você acredita? O dispositivo hormonal, ele tem a cada 100 gestações 0,1% de chance de você engravidar, enquanto a laqueadura é 0,5%. Já a vasectomia é 0,15%, ou seja, o homem é um procedimento super rápido que ele faz pelo SUS, a vasectomia, demora 15 a meia hora. Ele com 1 semana já está ali de boa trabalhando, enquanto a mulher demora uns 30 dias para ela voltar às suas atividades. Então, os homens podem ajudar as suas parceiras, se tiver esse desejo, né, de não ter mais filhos. Com a possibilidade, inclusive, de ser reversível e ser mais simples, né, o processo. Mas, assim, aquela questão, quanto mais tempo passa para fazer a reversão, mais difícil porque fibrosa. Então, com o tempo, também tem lá essa dificuldade. Sim. E assim, o perfil das mulheres que procuram esse procedimento também mudou? Também são mulheres mais jovens hoje? Mais jovens, cada vez mais jovens. Mulheres que estão priorizando trabalho, que estão priorizando... As relações estão ficando relações muito, muito líquidas, né? Então, um filho é para uma vida toda, a responsabilidade. E hoje em dia, ter responsabilidade com uma criança, as pessoas não querem talvez depositar essa energia
né? Então preferem um veículo mais simples, que é a questão da esterilização, e depois, mais tarde, quando elas estão mais estabilizadas economicamente e emocionalmente, elas buscam a reversão e aí fica muito mais difícil. Agora, doutora, em relação a essa mudança que é feita no corpo da mulher, né, para obviamente acabar com esse percurso natural para a gestação, existe algum risco? Ela tem que ter um monitoramento de saúde diferenciado por conta dessa decisão? Não, monitoramento diferenciado não. Tem muitas mulheres que acham que com a laqueadura elas vão deixar de ter prazeres, né? Prazer, vai ficar menos mulher, mas não, isso não tem impacto. O que pode acontecer, não é que vai acontecer, é quando é feita a laqueadura, pode diminuir o fluxo ovariano. Então, ela pode ter alterações menstruais. É muito comum a paciente falar isso. Doutora, depois que eu fiz a laqueadura, o meu ciclo menstrual ele se modificou. Acontece. Ciclos irregulares, escapes. Esse ciclo pode mudar sim, pós-laqueadura. Acontece muito. Então não é um procedimento que vem sendo recomendado. Esse aumento dos procedimentos de laqueadura são um reflexo aí da facilidade, agora pela lei, Isso. e também pela mudança de perfil das mulheres. A mudança de perfil das mulheres, a mudança de perfil das famílias. Mas tem outras opções, né? Outras opções, Para como eu se te falei. chegar a recomendar uma Exato. laqueadura, qual é o perfil da mulher ideal para uma laqueadura? Por isso que lá no hospital é feito o primeiro planejamento familiar. Existe um ambulatório de planejamento familiar, que as minhas colegas fazem parte. Eu não faço parte do planejamento familiar, eu faço parte de outro ambulatório. Mas as minhas colegas têm um ambulatório de planejamento familiar e lá é orientada para elas. Não é assim, cheguei e vou querer fazer uma laqueadura. Óbvio, é um desejo da paciente. Ela precisa esboçar esse desejo. Por exemplo, a paciente está gestante e ela já tem 2, 3 filhos, ou ela já tem uma idade de 39 anos e não quer ter mais filhos. Ela tem que expressar esse desejo para o médico dela 60 dias antes do parto. E a laqueadura é feita 60 dias pós-parto, se ela não esboçou esse desejo. Mas ela não pode, por exemplo, eu quero fazer uma cesariana para laquear. Não é assim. Ela precisa conversar com o médico que está acompanhando ela, principalmente no serviço público, uma vez que muda a equipe em quem ela vai ser assistida, né? E ela pode ter uma via de parto normal e 60 dias pós-parto manifestar esse desejo e aí sim ir para a laqueadura. O que acontece? Normalmente as mulheres planejam esse procedimento já na cesariana, é isso que vem acontecendo? Quando ela vem fazendo o ambulatório de obstetrícia, se for um paciente de alto risco, por exemplo, um paciente que é hipertensa, diabética, ou alguma doença autoimune, ela pode sim manifestar esse desejo para a médica que acompanha ela no pré-natal 60 dias antes do parto. E aí é feito um termo de consentimento, um termo de esclarecimento. Todas as pacientes do hospital, elas recebem um termo onde ela vai ler e assinar, e a gente vai explicar, porque algumas pacientes, algumas não sabem ler, enfim, a gente orienta elas sobre o termo e ela assina esse termo. É um termo de consentimento livre e esclarecido do que é o procedimento, tá? E antigamente era necessário a assinatura do cônjuge, do companheiro. Hoje em dia não é mais necessário essa assinatura do companheiro para que ela faça o procedimento. Mas ela precisa assinar o termo de responsabilidade, de consentimento livre e esclarecido que ela está fazendo uma cirurgia de esterilização. Importante isso, né? Que vai interferir diretamente aí no seu futuro, perspectivas aí também de formação de novas famílias. Inclusive, esse dado que traz aqui a doutora, no tocante ao comportamento social das mulheres que se modificou, gera inclusive uma preocupação para os especialistas, Thaís, em previdência, porque obviamente com população menor, você vai ter uma população ativa em alguns anos menor do que a atual para manter inclusive o próprio sistema. Então é algo que mexe até mesmo com a própria economia, né? Como o nosso assunto é saúde propriamente dito, doutora, é uma cirurgia que não oferece nenhum tipo de complicação? Uma cirurgia simples, com a incisão pequena, em torno de 10 centímetros, no máximo. E toda cirurgia você sabe que tem seus riscos, né? Porque ela é anestesiada, pode infeccionar a lesão, mas assim, em geral, uma cirurgia muito simples. O procedimento é simples. É um procedimento muito simples. No hospital, ela recebe alta no outro dia pela manhã. E
tá apta às suas atividades profissionais com 20, 30 dias, vai depender de cada mulher, né? É um procedimento simples. Para o homem é ainda mais simples, né? Com uma semana ele já está ok para ele trabalhar, para ele fazer as coisas dele. Se ele tiver um trabalho que seja home office, ele pode fazer seu trabalho em casa. E rápida, né? 15, 20 minutos, bem tranquilo. Doutora, a senhora falou em reversão, né? No caso das mulheres, mais complicado. Para os homens, hoje tem sido um procedimento procurado, mais realizado do que anos atrás? Tornar a vasectomia reversível, reverter o procedimento? Esse dado eu não sei te falar, Thaís, porque assim, como lá a gente trabalha com a questão das mulheres, né? Então, é focado na questão da laqueadura. Mas é aquilo que eu te falei, depois de 3 anos, tanto a vasectomia quanto a laqueadura fica muito mais difícil por conta da fibrose. Teve até um caso também, bem falado na mídia, né, sobre o Zezé de Camargo, que depois de anos vasectomizado, mas porque ele fez uma aspiração do esperma através do testículo. Então, assim, tem todo um pessoal da reprodução que sabe como explicar melhor essa parte para vocês. Mas mesmo com condições, né, financeiras altas, como é o caso dele, ele teve que passar por todo um procedimento mais complexo para poder a parceira dele engravidar. E conseguiu, né? E não atrapalhou a inspiração, que é o melhor, né? Que é que ele sobrevive dela, né? Doutora Karine Lucena, obrigada pela sua presença. A gente te espera em outras oportunidades aqui, sempre, né? Sempre aqui com a gente. Obrigada. Vida planejada, viu, Thaís? É fundamental. Pois é, Marcos. E isso serve de orientação para a população, né? As mulheres realmente estão vivendo uma vida muito corrida e não estão priorizando realmente filhos. Cada vez mais cedo as mulheres estão decidindo não terem filhos. Eu tenho pessoas próximas, mulheres, que dizem assim, eu não quero ser mãe, não vou ser mãe, não tenho, só tenho vocação para ser tia. Então, e nem por isso você menos mulher. Mas tem uma coisa também que eu falo para as pacientes, sabe, Thais? Eu falo assim, olha, você quer ter um filho, porque isso é muito importante para você, porque assim, o filho não vai manter um casamento, né? Mas assim, essa questão de Mulher Maravilha também é muito cansativa. É muito, muito. Gente, vamos embora, 7h52, Giro de Notícias.